Olá, é um prazer a sua companhia aqui no Evangelho do Dia. A gente vai meditando a palavra aqui com vocês, mas é apenas o início. A oração depois, pessoal, é extremamente importante para que o Deus vivo fale a você pessoalmente também o que Ele mesmo gostaria de dizer. Você tem rezado, tem orado com a palavra, a leitura orante, o silêncio, a contemplação, o estar em Deus, no Deus da palavra. Faça isso. Você nunca se decepcionará em desenvolver cada vez mais uma vida de oração. É preciso disciplina para isso, mas Deus verá o seu desejo e te conduzirá nesse caminho. Coragem. Vamos ao Evangelho? Marcos capítulo 6, versículos de 45 a 52. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Semana da Epifania, manifestação, revelação de Cristo para nós. Agora Jesus vai se revelar de uma forma maravilhosa como o Senhor. Andar sobre as águas era algo que no Antigo Testamento só Deus podia fazer. O domínio do mar, aquele que tem o domínio do caos. O livro de Jó fala bem isso, outras passagens também. E agora nessa passagem nós vamos ver que Jesus é o Senhor. Senhor sobre todas as forças da natureza, e que Ele vem para nos dizer: não tenham medo, eu estou com vocês. E mais do que estar, aqui nós veremos a revelação do antigo nome divino a Moisés, o Eu Sou, quando Moisés pergunta a Deus como deveria dizer que ele se chamava quando o povo perguntasse quem era ele. Deus então diz a Moisés: diga ao povo, eu sou, me enviou a vocês. Agora Jesus vai dizer, ao andar sobre o mar, passando pela barca, assim como a glória de Deus passou por Moisés, pelo profeta Elias lá no Monte Horebe, agora Jesus passa como a glória de Deus passando pelos apóstolos e os vê apavorados diante de tudo aquilo, vai dizer: coragem, sou eu sou. É Deus quem está com vocês. Claro que Ele ainda não se revela assim. Eles só compreenderão que Ele era verdadeiramente o Filho de Deus quando viesse a ressurreição. Por ora tudo é muito obscuro, o coração está endurecido, eles não tinham condições ainda, teria que vir o Espírito Santo sobre eles em Pentecostes, abrir-lhes o entendimento, quem era aquela figura magnífica que andava com eles e que eles não tinham dado conta até então. Somente na força da Páscoa, da ressurreição de Cristo, é que compreenderão toda a verdade sobre Jesus. Por isso, nos evangelhos, muitas vezes Jesus vai até pedir segredos sobre as curas, as coisas que diz, a transfiguração e outras coisas assim, porque só é possível entender quem é Jesus de fato se o próprio Espírito Santo for revelando dentro da pessoa. Só com o coração aberto pelo próprio Deus, a pessoa consegue acolher Jesus. A igreja é depositária de toda essa maravilha sobre Cristo e ela deve orar sempre pedindo que o Espírito Santo venha
vivificar a todos aqueles que renascem pelo batismo para compreenderem quem é Jesus e viverem como discípulos. Aqui também é muito importante, nessa passagem, não é um detalhe, Jesus ele vai orar sozinho ao Pai. Muitas vezes nós o veremos fazer isso. Ele está dizendo isso para nós, que ele precisava disso enquanto homem, humano que ele foi, ele precisava que o Pai o guiasse sempre na missão. Ora, muito mais nós precisamos. A oração é alimento da nossa vida. É fundamental para compreendermos cada vez mais quem é Deus, darmos lugar a Deus na nossa história e vivermos a missão que Deus tem para nós também, de sermos nesse mundo a igreja, membros dessa igreja que diz: coragem, Deus está conosco, Ele está no meio de nós, o caos não triunfará. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.